Bem-vindos ao Claramente de hoje. Eu agradeço muito por sua audiência, tá? Hoje eu quero falar sobre uma pessoa que deixou uma marca positiva na história através do sofrimento e do perdão. As referências sobre ela que compartilharei com vocês foram tiradas do site que aparece aí na sua tela. Cornélia Arnolda Johanna ten Boom nasceu em 15 de abril de 1892 em Amsterdã e faleceu em 15 de abril de 1983 nos Estados Unidos. Ela foi uma sobrevivente do Holocausto e iniciou um centro de reabilitação para sobreviventes de campos de concentração, bem como um ministério global para pregar o poder do perdão. Uma das frases famosas dela é: o perdão é um ato da vontade e a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração. Ela ficou conhecida por Corrie ten Boom, era a caçula de 4 filhos. Tinha um irmão, Willem, e 2 irmãs, Nolly e Betsy. E um irmão chamado Hendrik Jan, morreu na infância. O avô de Corrie, Willem ten Boom, abriu uma loja de relojoeiros em Haarlem, na Holanda, em 1837. Em 1844, ele começou um culto de oração semanal para orar pelo povo judeu que sofreu discriminação na Europa. Quando o filho de Willem, de nome Casper, herdou o negócio, Casper continuou essa tradição. A mãe de Corrie, Cornélia, morreu em 1921. A família morava no segundo andar acima da loja, da relojoaria, né? Corrie ten Boom foi aprendiz de relojoeiro e em 1922 foi nomeada a primeira mulher a ser licenciada como relojoeiro na Holanda. Ao longo dos anos, a família dela cuidou de muitas crianças refugiadas e órfãs. Corrie deu aulas bíblicas e escola dominical e foi ativa na organização de clubes cristãos para crianças holandesas. Durante a Segunda Guerra Mundial, em toda a Europa, em maio de 1940, tanques e soldados invadiram a Holanda. Corrie, que tinha 48 anos na época, estava determinada a ajudar seu povo, então ela transformou a sua casa em um refúgio seguro para pessoas que tentavam escapar dos nazistas. Membros da resistência holandesa levavam relógios para a loja de relógios da família. Escondidos dentro das grandes caixas de relógios estavam tijolos e argamassa que eles usavam para construir uma parede falsa e uma sala escondida no quarto de Corrie. Embora fosse apertado, esse esconderijo poderia acomodar 6 ou 7 pessoas, judeus ou membros do subterrâneo holandês. Corrie e seus familiares instalaram uma campainha de aviso para sinalizar seus convidados para se esconderem sempre que a Gestapo, a polícia secreta nazista, estava vasculhando o bairro. O esconderijo funcionou bem por quase 4 anos porque as pessoas estavam constantemente indo e vindo pela movimentada oficina de reparos de relógios. Mas em 28 de fevereiro de 1944, um informante traiu para a Gestapo essa ajuda que a família de Corrie dava. 30 pessoas, incluindo várias da família dela, foram presas. No entanto, os nazistas não conseguiram encontrar as 6 pessoas escondidas na sala secreta. Elas foram resgatadas 2 dias depois pelo movimento de resistência holandesa. O pai de Corrie, chamado Casper, então com 84 anos, foi levado para a prisão de Scheveningen. Ele morreu 10 dias depois. O irmão de Corrie, de nome Willem, um ministro reformado holandês, foi libertado graças a um juiz simpático. A irmã Nolly também foi liberada. Nos 10 meses seguintes, Corrie e sua irmã Betsy foram transportadas de Scheveningen para o campo de concentração de Vught, na Holanda, finalmente terminando no campo de concentração de Ravensbrück, perto de Berlim, o maior campo para mulheres em territórios controlados pela Alemanha. Os prisioneiros foram usados para trabalhos forçados em projetos agrícolas e fábricas de armamento. Milhares de mulheres foram executadas lá. As condições de vida eram brutais,
com rações escassas e disciplina severa. Mesmo assim, Betsy e Corey realizaram serviço secreto de oração no campo de concentração usando uma Bíblia holandesa contrabandeada. As mulheres faziam orações e cantavam hinos em voz bem baixa para evitar a atenção dos guardas. Em 16 de dezembro de 1944, Betsy, irmã de Corey, morreu em Ravensbrück de fome e falta de cuidados médicos. Corey, mais tarde, contou que as últimas palavras de sua irmã Betsy foram as seguintes: "Nós devemos dizer a eles o que aprendemos aqui. Devemos dizer a eles que não há um poço tão profundo que ele, Jesus, não esteja ainda mais profundo. Eles vão nos ouvir, Corey, porque estivemos aqui." 2 semanas após a morte de Betsy, Corey e outros foram libertados do acampamento devido a alegações de um erro administrativo. Ela muitas vezes chamou essa ocorrência de milagre. Pouco depois da liberação dela, todas as outras mulheres de sua faixa etária em Ravensbrück foram executadas. Corey viajou de volta para Groningen, na Holanda, onde se recuperou em uma casa de convalescença. Um caminhão a levou para a casa de seu irmão Willem, em Hilversum, e ele providenciou para que ela fosse para a casa da família em Haarlem. Em maio de 1945, ela alugou uma casa em Bloemendaal, que se transformou em uma casa para sobreviventes de campo de concentração, colegas colaboradores da resistência em tempos de guerra e deficientes. Ela também criou uma organização sem fins lucrativos na Holanda para apoiar o lar e seu ministério. Em 1946, Corey embarcou em um cargueiro para os Estados Unidos. Uma vez lá, ela começou a falar em aulas bíblicas, igrejas e conferências cristãs. Ao longo de 1947, ela falou extensivamente na Europa e se tornou afiliada ao grupo Jovens para Cristo. Foi num Congresso Mundial dos Jovens para Cristo, em 1948, que ela conheceu Billy Graham e Cliff Barrows. Mais tarde, Graham desempenharia um papel importante em torná-la conhecida mundialmente. Na década de 1950 até a década de 1970, Corrie ten Boom viajou para 64 países falando e pregando sobre Jesus Cristo. Seu livro de 1971, chamado O Lugar Escondido, tornou-se um best-seller. Em 1975, uma filial cinematográfica da Associação Evangelística de Billy Graham lançou uma versão cinematográfica com Jeanette Cliff George no papel de Corrie. A rainha Juliana da Holanda fez Corrie uma cavaleira em 1962. Em 1968, ela foi convidada a plantar uma árvore no Jardim dos Justos entre as Nações, no Memorial do Holocausto em Israel. O Gordon College, nos Estados Unidos, concedeu a ela um doutorado honorário em cartas humanas em 1976. À medida que sua saúde se deteriorou, Corrie se estabeleceu em Placentia, na Califórnia, em 1977. Ela recebeu o status de estrangeiro residente, mas reduziu sua viagem após a cirurgia do marca-passo. No ano seguinte, ela sofreu o primeiro de vários derrames, o que reduziu a sua capacidade de falar e se locomover sozinha. Corrie ten Boom morreu ao fazer 91 anos de idade em 15 de abril de 1983. Ela foi enterrada em Santa Ana, Califórnia. Desde o momento em que ela foi liberada de Ravensbrück até que a doença terminou seu ministério, Corrie ten Boom alcançou milhões de pessoas em todo o mundo com a mensagem do Evangelho. Seu livro, O Lugar Escondido, continua sendo um livro popular e impactante, e os 10 ensinamentos dela sobre perdão continuam a ressoar. A casa da família dela na Holanda agora é um museu dedicado a lembrar o Holocausto. Mais de 800 pessoas encontraram abrigo temporário na casa desta filha de Deus.
A fé cristã desempenhou um papel muito importante na vida de Corey. Em casa, ela lia a Bíblia todos os dias, cantava muitos hinos e falava sobre Jesus. Seu amor por Deus e pelo povo judeu foi a razão pela qual eles arriscaram suas vidas para salvar os outros. Provérbio de Jesus sobre o perdão que ela conhecia de cor, é muito interessante, ela sabia muita coisa de cor. Após a guerra, Corey viajou pelo mundo com a sua mensagem de perdão, exceto para a Alemanha. Ela não queria ir lá, mas então ela mesma é colocada à prova, porque falar sobre perdão é mais fácil do que perdoar a si mesmo. Ela recebeu um convite para falar em uma igreja em Munique, na Alemanha, e ela foi. Naquela pequena igreja na Alemanha, o guarda do campo de concentração estava diante de Corey. Ela o reconheceu, mas ele nem se lembrava dela. E ele disse a ela: "Eu me tornei um cristão depois da guerra. Sua mensagem sobre perdão me tocou muito. Você falou sobre o campo de concentração de Ravensbrück. Eu era um guarda lá. Eu sempre quis pedir perdão a alguém pessoalmente. Então eu te pergunto, você vai me perdoar?" Tempos depois desse episódio, Corey disse: "Parecia que meu sangue estava congelando. De repente, há um homem diante de mim, corresponsável pela morte lenta e horrível da minha querida Betsy, e ele se atreve a me pedir perdão? Todos aqueles belos sermões sobre perdão, mas agora eu tenho que me perdoar, e eu não posso." O homem estendeu a mão para Corey, mas ela não aceitou. Ela disse rapidamente, "Eu orei suavemente a Jesus, eu não quero isso, você tem que me ajudar." E então eu entendi, disse ela, perdão não é uma emoção, é um ato da vontade. A emoção não está lá, mas eu posso mover a minha mão. Quase mecanicamente eu coloco minha mão na dele, e então algo extraordinário acontece. De repente, disse ela, eu senti uma onda quente através do meu corpo, do meu ombro, através do meu braço, até as minhas mãos, nossas mãos, a minha dele. Eu tive que chorar. E ela disse, eu te perdoo, irmão, de todo o meu coração. Lá estávamos nós, o guarda do campo de concentração e o prisioneiro. Por muito tempo, demos as mãos. E nunca antes experimentei o amor de Deus tão profundamente. Mas Corey também é honesta. Perdoar continua sendo difícil. O perdão não é um momento, mas muitas vezes é uma escolha que você faz. Em várias circunstâncias, talvez tenhamos que perdoar várias vezes. E ela diz que precisamos fazer isso não apenas em situações de guerra, mas também quando os amigos te machucam. Ela também compartilha o exemplo de Ding Dong, que uma vez ouviu de um padre. E ela explica dizendo assim, imagine uma torre onde tem um relógio. Quando alguém te machuca, você ouve o sino tocar. Ding dong, ding dong. E muitas vezes continuamos puxando a corda por um longo tempo. Então continuamos ouvindo o sino. Somente quando deixamos a corda, o sino vai parar. Mas também é verdade que quando deixamos a corda, o sino não para imediatamente. Continuará a tocar por um tempo, até ouvirmos o último dong. É o mesmo com perdão. Enquanto continuarmos puxando a corda, a dor permanecerá palpável. Quando perdoamos, devemos deixar ir. Isso não significa que é certo que a dor tenha acabado, mas vai se acalmar em algum momento. Eu termino com uma frase de Corey que ele disse assim, você nunca pode aprender que Cristo é tudo o que você precisa até que Cristo seja tudo o que você tem. O perdão não é de graça, tem um preço e pode ser caro. Jesus pagou o preço da sua vida por amor a mim e a você. Peçamos a Ele que nos dê a capacidade de perdoar as pessoas que nos machucaram e talvez continuem nos machucando. Isso é um milagre que Ele, Jesus, está disposto a realizar na nossa vida. Perdoe a si mesmo, a si mesma e perdoe aos outros. Até breve. Até breve, Dr. César. Obrigada por esse claramente.
Tá na hora da gente acompanhar o nosso boletim de saúde agora. Flávia Souza, como é que você tá? Oi, Teru, tô bem, e você? Tudo bem certo também. Por aqui? Que programa legal, né? Doutor César aqui falando, a doutora Cristiane Kaffler. Quanta informação boa, né? Necessária pra gente viver feliz, Flávia. Exato. E eu trago informações boas também daqui a pouco, viu? Ah, mas é pra já. Você tá a fim de acompanhar? Presta atenção, tá começando agora o nosso boletim de saúde. Olha só, um estudo publicado em uma revista americana mostrou que a boa higiene oral, incluindo aí a escovação dos dentes, o uso do fio dental e as visitas regulares ao dentista, podem ter benefícios além da saúde bucal. Os pesquisadores descobriram que as bactérias presentes nas doenças periodontais podem entrar na corrente sanguínea e desencadear processos inflamatórios crônicos que afetam negativamente o cérebro. Essa inflamação crônica está associada ao maior risco de desenvolvimento de doenças cerebrais relacionadas à idade, como, por exemplo, o declínio cognitivo. Essas descobertas ressaltam a importância de uma boa higiene oral, ou seja, cuidar bem dos dentes, além de manter aí um sorriso saudável e bonito, influencia de forma positiva na preservação da saúde cerebral. E um artigo destaca a prevalência de gordura no fígado entre os brasileiros, afetando cerca de 3 em cada 10 indivíduos. A doença, conhecida como esteatose hepática, é uma condição silenciosa que pode levar a complicações graves se não for tratada adequadamente. Alguns sinais podem indicar a presença de gordura no fígado, como, por exemplo, fadiga persistente, perda de peso inexplicável, dor abdominal, aumento do tamanho do fígado, alterações na pele, como manchas escuras, alterações também nos níveis de colesterol e resistência à insulina, o que pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. A esteatose hepática geralmente está associada a fatores de risco como obesidade, diabetes, sedentarismo e consumo excessivo de álcool e junto com dieta inadequada. No entanto, mesmo pessoas com peso normal podem desenvolver a doença devido a outros fatores, como genética e estilo de vida pouco saudável. O diagnóstico precoce da esteatose hepática é importante para evitar complicações mais graves, como cirrose e doença hepática avançada. E a maioria das pessoas que quer emagrecer diz a famosa frase: eu preciso fechar a boca. Mas um estudo recente revelou que pior do que comer é não se mexer. Após cruzar dados aí sobre hábitos alimentares e de comportamento dos brasileiros, notou-se que não havia grandes diferenças entre o tipo de alimentação consumida na casa de pessoas magras e obesas. Porém, ficou evidente a diferença na prática de atividade física. A cada 10 brasileiros, 6 estão com sobrepeso ou têm obesidade e cerca de 47% da população é sedentária, sendo que essa proporção é ainda maior entre os jovens, chegando a 84%. As pessoas estão ganhando peso porque passam a maior parte do tempo inativas, sentadas, recostadas ou deitadas. E quanto mais as pessoas tiverem um foco em reduzir a alimentação ou cortar alimentos, sem incorporar algum movimento físico em suas rotinas, maior será o efeito reverso na balança. Se alimentar de forma saudável e balanceada é ótimo, mas a reflexão que o estudo traz é que mudar a alimentação não é o único recurso para investir na saúde. Exercícios físicos regulares trazem mais saúde e ainda ajudam aí no emagrecimento e na manutenção do peso. Essas foram as notícias da semana. Na próxima sexta eu volto com mais informações para vocês. Teru! Muito obrigada, Flávia. Excelentes notícias aqui. E você tem o nosso apoio para fazer todas as mudanças necessárias. Vida e Saúde está com você de segunda a sexta-feira aqui, quinta do mês, se é aquele intensivão, né, Flávia? Sim. Vem para cá, Flávia. A gente traz aqui proposta de alimentação saudável. Prática de exercício físico junto, né? Eu achei legal isso, porque quando as pessoas querem emagrecer é muito de fecha a boca, tem que entrar na dieta, corta muitos alimentos.
mas se não faz atividade, se não incorpora o movimento na rotina, é mais complicado, né? E não é saudável, porque tem que ser um conjunto, tudo junto. Tem que ser um conjunto, a estética vai fazer parte aí desse movimento, mas na verdade a gente quer ver você saudável, tá? Sim. Por falar em saudável, o nome dessa receita, Flávia, aí. é bolinho saudável e tem ingredientes maravilhosos. Dá uma olhada, Matheus. É para você aí de casa fazer e comer bem feliz. Eu te ensino junto com a Flávia aqui logo depois do intervalo. Até já!